Sejam todos, meus amados irmãos, Igreja de Cristo reunida aí pelo Facebook, meus irmãos aí do YouTube. Aqui no Facebook, eu quero mandar uma saudação para o nosso amado irmão Souza e nossa irmã Jane, lá de Campo Grande. Um abraço carinhoso, graça e paz vos sejam multiplicados. E a nós aqui reunidos como igreja, nós aí pela internet, YouTube, Facebook, bem-vindos sejam todos. O tema da nossa mensagem é: o sistema gera filhos para escravidão. Vamos ver o que o Espírito tem para ministrar esta noite. Olha o que diz a epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 4, no versículo 21, eu vou ler até o versículo de número 25. Olha só esta palavra: dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? 22, até o 25. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outra da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque essas duas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai. Olha o tema: que gera para a escravidão. Esta é Agar. 25. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, a lei de Moisés, que está em escravidão com os seus filhos. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor Jesus Cristo, eu te louvo, exalto e glorifico o teu nome, e te engrandeço e agradeço por nos confiar a sua santa palavra. Esta noite, nos alimente com palavras inefáveis, nos alimente pelo teu Espírito. Queremos sair daqui alimentados, instruídos, queremos sair revigorados, cheios da graça de Deus. Use os meus lábios, porque eu vou usar a tua palavra. E todo o povo reunido diga amém. Paulo começa a dizer no versículo de número 21, ele diz: dizei-me vós que quereis estar sob a lei. Olha, é triste uma pessoa que quer viver sob a lei. Uns vivem por ignorância, outros porque gostam, porque existem pessoas que gostam da lei, até porque a lei é atrativa. Eu tenho dito reiteradas vezes que é muito bonito. Eu não posso ser hipócrita, dizer que você chega num ambiente, todo mundo organizado, naquele lindo coral, é lindo, mas não tem ligação com Deus. Qualquer tipo de reunião aonde tem cerimônia judaica, qualquer tipo de reunião aonde tem pagar o preço, objetos consagrados, um pacto sacrificial, não tem vínculo com Deus. Vínculo com Deus está se você vive a nova aliança. Ora, se fosse para viver a velha, ele não teria feito a nova. A velha aliança escraviza, aponta, condena. A nova aliança liberta, justifica, tira o fardo. Paulo diz: eu quero falar com vocês, eu quero que vocês me digam, eu quero que vocês me expliquem, me falem. Vocês que querem estar sobre a lei, vocês nunca ouviram falar da lei? Amados, o que me choca é que as pessoas sabem que determinados locais não as fazem bem, mas elas continuam. E eu disse aqui uma vez, numa metáfora, em que Hitler pegou uma galinha,
diante dos seus soldados, ele tirou as penas da galinha, a galinha viva, presa ao seu braço. Ele depenou aquela galinha, a galinha sangrando, se batia na mão dele. Ele depenou toda a galinha, e depois dela estar ali toda depenada, ele disse para eles: agora olhem. Soltou a galinha e pegou um pouco de milho, foi jogando, e a galinha atrás dele. O sistema religioso é assim, ele é cruel, sanguinário. Ele se alimenta da lã e da gordura dos filhos de Deus. Eles oprimem, ameaçam, botam de disciplina, expõem ao ridículo, e o povo fica ali, em obediência a homens, a regras e a dogmas, pensando que estão servindo a Deus, mas não estão. Porque esse não é o pacto de Deus com os seus filhos. Deus não está aqui para oprimir os seus filhos com ameaças. Deus nunca ameaçou ninguém. Não há uma passagem de Gênesis a Apocalipse em que Deus obriga alguém a servi-lo. Muito pelo contrário. Há evidências no antigo pacto em que o profeta disse: nem por força e nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Tem que ser pelo espírito. E então Paulo traz a sua homilia. Ele diz no versículo de número 22: pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outra da livre. Versículo 23, Paulo diz: o da escrava nasceu segundo a carne, e o da livre mediante a promessa. E no 24 ele diz: estas coisas, estas 2 mulheres são alegóricas, porque essas 2 mulheres são as 2 alianças. Quais são as 2 alianças? A lei e a graça. Então diz que a mulher escrava era Jerusalém. Ele diz: uma, na verdade, uma das alianças se refere ao Monte Sinai, que gera filhos, que gera escravidão. Meu amado, quem está na lei está sendo gerado para uma vida de escravidão. Eu fui escravo do sistema. Eu não poderia deixar de faltar no culto de ceia. Eu não poderia jogar bola. Minha esposa não poderia usar brinco. Em determinados lugares a escravidão era tão avançada e que ela tinha que sentar desse lado e eu desse. Quando chegava o pastor presidente, nós levantávamos. Isso é uma vida de escravidão. Paulo disse: uma dessas alianças, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que até gera. Eu não posso ser hipócrita de dizer que o sistema não gera. Gera. A pessoa está liberta das drogas, está livre das drogas, está. A pessoa saiu da macumba, saiu. Mas saiu do caldeirão e entrou na fornalha. Até gera filhos, disse Paulo, mas é para a escravidão. Então esta é a escrava, esta é Agar, uma das mulheres de Abraão. Depois ele diz no versículo 25: ora, Agar, numa alegoria, Agar é o Monte Sinai na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está debaixo da lei, que está em escravidão com seus filhos. O sistema atual está gerando filhos para a escravidão. Haja visto que hoje no Brasil e no mundo ninguém aguenta mais os fardos pesados, que eles mesmos com o dedo não querem mover. Quando o dono da igreja, ainda na sua manifestação corpórea no antigo pacto, ele disse que o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. As pessoas não aguentam mais estar dentro de um local chamado igreja, por causa do pacote doutrinário. É muita doutrina,
é muito isto, é muito aquilo, e as pessoas não aguentam. As doutrinas são, perdão, as doutrinas são baseadas no antigo pacto e têm o intuito de amedrontar e ameaçar os filhos de Deus. Quando você entra num local chamado igreja, em que o sistema doutrinário é a lei de Moisés, toda liturgia é para botar medo e ameaçar o povo. Você entra com medo e sai com pavor. Você entra vazio e sai saqueado, porque a doutrina está baseada nisso. Um verdadeiro terror psicológico. Tem de tudo. Tem ameaças de perda de salvação. Tem que, se você sair daquele local, volta mais 7 diabos para a sua vida. Tem de tudo. Um terrorismo e uma verdadeira escravidão. Olha o que Paulo disse aos Colossenses, e digo eu à igreja que se reúne no Brasil: ninguém se faça árbitro contra vós outros. Ninguém seja o juiz entre você e Deus. Ninguém pode dizer: não use isto, não faça aquilo. Eu vou deixar a palavra por si só. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade, culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal. Sem motivo nenhum, o cara diz assim: eu vi o boitatá. Ué, mas você viu o boitatá na igreja? Eu vi o boitatá. Por quê? Porque aquela mulher lá atrás está usando brinco. Meu amado, isto é uma mente enfatuada, baseando-se em visões, enfatuada, sem motivo algum, na sua mente carnal. E põe ameaça, e põe medo, e a pessoa não sai deste lugar, por quê? Porque ela está debaixo de uma vida de escravidão. Porque quem é livre não fica debaixo de ameaça. Eu não estou aqui esta noite reunido como igreja sobre a ameaça de perder a minha salvação, de que vai vir mais 7 demônios sobre a minha vida. Isto é uma vida de maldição, isto é uma vida de ameaça. Depois Paulo diz ainda no versículo de número 19, olha aí: e não retendo a cabeça ali é Cristo, do qual todo o corpo suprido, bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. 20, se morresse com Cristo para os rudimentos do mundo, e eu acredito que vocês morreram com Cristo naquela cruz, você recebe assim? Eu recebo que eu estou morto com Cristo. Eu recebo que naquela cruz do Calvário Ele estava matando a minha natureza terrena. Eu recebo que naquela cruz do Calvário Ele estava vivificando o meu espírito. Eu recebo então que Paulo diz que se morresse com Cristo para o rudimento do mundo, porque como se vivesses no mundo, vocês se sujeitam a ordenanças. 2 pontos, ele vai dizer quais? Olha lá, não manuseie isto, não prove aquilo, não toque aquilo outro. Paulo diz: se vocês já morreram com Cristo, se Cristo já batizou vocês na cruz, se vocês já estão selados com Cristo, se a vossa vida está oculta com Deus, por que é que vocês se submetem a ordenanças ainda? Por que é que vocês estão debaixo de proibições ainda? Tais quais: não manuseie isso, não proves aquilo, não toque aquilo outro. São essas proibições dentro do local que se chamam igreja. Eu sou crente, eu não posso ver televisão. Aí eu sou crente, eu não posso usar batom. Mas por quê o crente não pode usar batom? Por quê? Porque batom, a mulher parece pombagira. Mostra uma passagem que Jesus já chamou alguém de pombagira. Pombagira é folclore. Não existe pombagira na Bíblia. Pombagira é um folclore que migrou da África para cá, meus amados. Não existe pombagira. Isso é um folclore para ameaçar, para escravizar as pessoas. Depois Paulo diz no versículo de número 22, olha lá: segundo
os preceitos e doutrina dos homens, pois que com todas essas coisas com o uso se destrói. Quer dizer que eu proíbo uma pessoa de usar um batom, mas essas coisas com o uso se acaba. Ora, se acaba, porque eu vou usar isto para te prender na igreja, para te amedrontar? Diz que todas essas coisas são preceitos e doutrinas de homens. E ele diz então no versículo 23, olha aí, tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria. Ui, até parece que o homem é muito espiritual quando prega essas coisas na igreja. Até parece que o homem tem uma santidade. Até parece que o pastor é um homem de Deus. Até parece que ele é muito sério. Paulo disse: tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, de falsa humildade, e a palavra, e de rigor ascético. Você sabe o que é um rigor ascético? É quando você vê um cristão 40 graus no Rio de Janeiro, e ele está com uma camisa até aqui, com uma roupa até ali embaixo, e tudo isso para se dizer que ele é santo. Isto é um rigor ascético, porque a santidade não é produzida pelo exterior. Quem quer mostrar uma santidade no exterior é o religioso. Os salvos têm uma santidade produzida pelo Espírito Santo no homem interior, e que reflete na sua comunhão diária com o próximo. Não tem nada a ver com rigor ascético. Ele disse que todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Então, proibição, olha, falsa humildade, culto de si mesmo, rigor ascético. Todavia, disse Paulo, essas coisas não têm valor algum contra a sensualidade. Quem tiver de adulterar, vai adulterar. Quem tiver de roubar, vai roubar, porque essas coisas não impedem mau caráter. Amados, nós não podemos mais nos submeter a regras e doutrinas humanas no intuito de nos fazer santos. O povo está gemendo na mão desses algozes que colocaram fardos pesados na igreja de Jesus Cristo. Nos dias de sua carne, Jesus os denunciou. A igreja de Cristo está cheia de fariseus, proibindo você de ir ali, de ir acolá, pedindo a você satisfação do que você faz, da forma de se vestir, da onde você vai. E uns querem saber até o que você come. Se você come carne de porco é pecado, se você come Páscoa não é. Meu amado, chega de regras, chega de mandamento. O nosso guia é o Espírito Santo, e é Ele que nos guia em toda a verdade, e nós estamos submetidos apenas à voz dele, e de mais ninguém. Mateus capítulo de número 23, versículo de número 13. Jesus nos dias de sua carne denunciou essa turma, olha lá: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Jesus era bonzinho, não era? Quem está falando isso é Jesus, tá? Não tinha, meu amado, não tem moleza. É lobo, pau neles. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês fecham, eu vou ler lá, mas vou atualizar para você. Porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais e nem deixais entrar os que estão entrando. O povo quer liberdade, eles não deixam. O povo quer palavra, eles não dão. Meu amado, eu vou lhe dizer uma coisa: eu desaprendi muito mais quando eu estava no sistema do que quando eu saí dele. O sistema me impediu a entrar no reino de Deus. Eu entrei dentro de um lugar chamado igreja e fui impedido de ter acesso
as maravilhas de Cristo. Nunca me mostraram o Evangelho, nunca me mostraram a minha posição, nunca me mostraram de onde eu vim e o que eu estava fazendo e para onde eu era. Me ensinaram a buscar o que eu já tinha, me fizeram entender que eu era carne sem espírito e que eu tinha que buscar o Espírito Santo. Fecharam a minha entrada no reino. Jesus disse: vocês fecham o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar o que estão entrando. 14. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para justificar, vocês fazem longas orações. Por isso sofrereis juízo muito mais severo. Sofreram no ano 70 que ele veio para juízo, mas ele disse: sabe o que vocês fazem? Vocês entram na casa da viúva e vocês fazem orações longas e ficam ali comendo, devorando, bebendo. Meu amado, isso é corja de gente. Estragaram a igreja de Jesus Cristo. Depois ele diz no versículo 15, olha lá: mas ele vai batendo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, um novo convertido, e uma vez feito, vocês tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Olha, programa na televisão, programa na rádio, papel de evangelismo, vai na favela, vai lá. Aí o cara está lá fora. Lá ele não briga com a mulher, está lá fora. Lá ele está lá na dele, lá fora. Lá ele não vê demônio. Ele sai do lado de fora, tem troca de tiro, ele fica dentro de casa, não sai. Ele perde o emprego, a casa enche, ele não vê diabo, não vê nada. Aí os fariseus hipócritas rodeiam com seus programas na televisão, com seus programas de evangelismo, com o grupo para ir no hospital. Aí pegam ele e transformam este homem num filho do inferno 2 vezes. Aí ele vê demônio em tudo. Que foi, meu irmão? É o Satanás, rapaz. Não é Satanás, meu irmão, é que você entrou para um sistema cruel, opressor, que está escravizando, que está deturpando o conhecimento. As pessoas passaram a ver diabo dentro da igreja, ela não via. Troca de tiro lá na minha comunidade. Rapaz, falta de segurança. Entrou para a igreja, troca de tiro na comunidade. O inimigo está furioso, o diabo é o cão, só pode ser. Meu amado, diz que o cara se torna filho do inferno 2 vezes mais. Chega, nós não podemos mais admitir isso. Está na hora de vivermos a verdade do Evangelho. É preciso fazê-los calar, porque pessoas foram em busca de liberdade e encontraram algemas. Este aqui estava em busca de liberdade, e quando entrou na igreja, ele encontrou algemas. Aconteceu comigo. Eu entrei num lugar e disse: agora eu sou de Jesus, agora eu estou em paz. E alguém aqui disse: não corte o cabelo. Ui, para ser de Jesus tem que ficar com o cabelo grandão. Não raspa o bigode. Ui, não use de bermuda. Não faça, não toque, não faça aquilo outro, não faça. E uma vida de escravidão. Jesus disse: ai de vós, escribas, fariseus hipócritas, porque vocês rodeiam o mar e a terra para fazer um novo convertido, um prosélito, e uma vez que vocês encontrem alguém, uma vez feito, vocês tornam ele filho do inferno 2 vezes mais do que vós. O que eles não contam é que a algema colocada pelos fariseus hipócritas,
Os eleitos de Deus têm uma palavra mais afiada do que a espada de dois gumes, que libertará a cada um que vive debaixo dessa escravidão e os trará para a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Eu vejo isso nos olhos, eu vejo isso nos rostos das pessoas. As pessoas voltaram a ter vida, a sonhar novamente, voltaram a ter a sua família, voltaram a ver a vida com os outros olhos. Porque se nos teus olhos tiver trevas, quão grande trevas haverá em você? Mas se nos teus olhos tiver a luz do Evangelho, quão grande luz estará em você e levará para toda a sua casa. Esta é a vontade de Deus, que na tua vida haja luz. E as pessoas estão caindo num alçapão, num desespero. Eu quero falar com vocês brevemente de uma parábola lá no Antigo Pacto, portanto, máscaras. Juízes capítulo de número 9, versículo de número 8. Olha o retrato. Foram certa vez as árvores ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina sobre nós. As árvores estavam precisando de um rei, e é uma analogia, assim como as vidas estão precisando de Cristo. Só que elas não sabem que Cristo está dentro delas, e elas procurando Cristo nos templos, procurando Cristo nas catedrais, procurando Cristo nos montes, e ao invés de encontrar o Cristo que liberta, encontra o Cristo homem que as algema, que as tortura, que as escraviza. Diz então a parábola em Juízes, que uma das árvores, em busca de liberdade, em busca de alguém que a governasse, disse a oliveira: reina sobre nós. E olha o que diz o versículo de número 9. Porém a oliveira lhe respondeu: deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Não. Então, no versículo de número 10, olha lá: então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. É assim que está a vida, as vidas. Eu vou ali para aquele ministério, porque ali o homem tem uma unção sobrenatural. Ele passa um óleo, não consegue nada, ele corre para cá e sai em roda de todo vento de doutrina, enganando e sendo enganado, de porta em porta, de pastor a pastor, procurando Cristo fora dele, quando Cristo está na vida dele, procurando poder nos homens, quando Paulo disse que o poder já opera em nós. E disseram as árvores à figueira: sucesso nenhum com a oliveira. Foram à figueira: vem tu e reina sobre nós. E olha lá o que diz o 11: porém a figueira lhe respondeu: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Olha o que ele disse, olha o relato. Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. 13. Respondeu, porém a videira lhes respondeu: deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Meu amado, quantas árvores você já procurou para reinar sobre você? Quantos lugares você já entrou para dar um jeitinho no teu casamento? Quantos ministérios você já foi? De quantas portas você bateu atrás da bênção? E procurando a videira, ela diz: deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? 14. Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. Olha o que disse o espinheiro:
Respondeu o espinheiro às árvores: se deveras me ungir rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não vier, saia do espinheiro fogo que consuma os cedros do Líbano. Sabe onde as pessoas estão descansando nesta parábola? Debaixo do espinheiro. E debaixo de uma árvore com espinheiro, quando bate o vento, sai o quê? Espinhos. E as pessoas estão feridas. Dá pena de ver uma vida que está debaixo de espinheiro. Quanto mais o pastor humilha, mais elas sofrem. Quanto mais proibição, mais elas se submetem. E o espinheiro disse: vocês querem que eu seja rei sobre vocês? Se vocês me ungirem rei, vocês vão ficar debaixo da minha sombra. E eu estava conversando com um abençoado, ele disse assim: eu estou debaixo do apostolado de um fulano. Eu falei: debaixo de apostolado de quem? Eu? Debaixo de apostolado de homem? Eu estou debaixo da cobertura de Cristo, meu amado. Da onde pode bater o vento que for, que não sai espinho. Pode bater o vento que for, que não sai acusação. Eu estou debaixo do apostolado de Cristo. Eu não estou à sombra do espinheiro. Eu estou na sombra do Onipotente, no esconderijo do Altíssimo, aonde pode bater o vento, subir os rios, pode acontecer o que tiver de acontecer, que nada me abala, e não deve te abalar. E nós vamos procurando apostolado de homens, bispado de homens. É que eu estou debaixo da unção de Geraldo. Debaixo da unção de Geraldo, meu amado, nem minha mulher fica. Debaixo da unção, e Geraldo tem unção, meu amado. A unção é do Espírito Santo. Se não for o Espírito Santo a fazer, Geraldo nem homem nenhum faz nada. Podem prometer curas, milagres, que se for homem que faz, é a operação do erro. O único que cura, que liberta, que transforma é Jesus Cristo, Rei de reis, Senhor dos senhores. Recebe aí, recebe aí, recebe aí, recebe. Eu recebo. Não estamos debaixo de espinheiros, não estamos debaixo de apostolados, não estamos debaixo de governo de homens, porque se nós obedecermos a homens, não podemos dizer que somos servos de Cristo. Nós fomos comprados por Jesus, não pertencemos a homem nenhum. E um abençoado me disse assim: eu quero me reunir com vocês como igreja, mas primeiro eu vou pegar a carta de recomendação para entregar ao senhor. Eu chamei ele e disse: meu amado, não vem aqui, fique por lá mesmo com a tua carta e leve esse baralho que tem mais 60 cartas. Meu amado, carta de recomendação, meu amado. Nós temos um proprietário, meu amado, nós pertencemos a Cristo. Nós somos a carta viva. 1 Coríntios 7, 22 e 23, olha aí. Porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto da igreja. É isto. A pessoa sofre lá, morre lá, porque ela diz: eu fui liberto lá, pastor. Pastor, mas foi ali que Jesus me libertou. Pastor, eu não saio de lá, porque foi lá que eu fui batizado. Você não foi liberto lá, você foi liberto em Cristo. Você não foi batizado lá, você foi batizado na cruz.
Eu não devo nada a homem nenhum nesta terra, ninguém. E um homem em que eu pensava que era o meu pastor, me disse assim: hoje você é o que é pela minha causa. Eu disse: bem que eu sabia que eu não era nada. Por tua causa, eu sou o que sou pela graça, ou muito ou pouco. Somos o que somos pela graça de Deus, meu amado, ou muito ou pouco. Porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre não pertence a ele, não, é escravo de Cristo. Mas de homens aqui não tem, meu amado, não tem lugar para homens. Este é o pacto, este é o ministério do Espírito. Deus não deixou nada para homem nenhum. Dono aqui é Cristo. É dele a honra, a glória, o louvor. É o Messias, é ele. A glória é dele, sempre será. Porque quem foi chamado sendo escravo é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. E Paulo diz no versículo de número 23: por preço fostes comprado, não vos torneis escravos de homens. A mim não escraviza mais. Eu sou liberto pela graça de Deus. Eu fui comprado por Jesus Cristo. Eu sou uma nova criatura. Eu estou selado, transformado, regenerado. Deixei de ser servo. Sou filho e sou herdeiro. Sistema não me escraviza nunca mais. Por preço, meu amado, quem foi comprado aqui, diga: papai, por favor, meu amado, por favor, meu amado, aonde estão? Você pode ter uma ousadia de acreditar que você não pertence a uma denominação, a um movimento pentecostal, que você não pertence àquela igreja, você não pertence àquele bispo. Você tem a ousadia no Espírito Santo de dizer esta noite que você foi comprado pelo Rei dos Reis. Aonde está? Diga: Abba, Pai. Propriedade exclusiva. Sabe o que é uma pessoa ser comprada por Cristo? Ela é propriedade exclusiva. E um dia eu fiquei quietinho quando eu descobri essa verdade, né? O pastor me perguntou: domingo você não veio, culto de ceia, aonde você estava? Não te interessa. O quê? Você sabe com quem você está falando? Sei, um mero mortal igual a mim, comprado pelo mesmo preço. Descobri que não sou propriedade de vocês. Está aqui, ó, rasguei a carteira, deu vontade de fazer assim, ó. Chega! Aqui não escraviza. Pela internet não escraviza mais. A graça de Deus chegou até nós, iluminou os nossos olhos, e hoje está sendo revelado para quem não sabe. Vocês são propriedade exclusiva de Deus. Vou mandar o meu pastor vir aqui falar com o senhor. Manda ele vir, meu amado. Manda ele vir, mas manda ele vir fervendo, meu amado. Que nós estamos é com Cristo. Foi revelado, meu amado, morrer é lucro, viver é ganho. Se me matar eu estou no lucro. Não somos servos de homens. Nós servimos a
Cristo. Olha lá o que disse Paulo em Gálatas capítulo 1 versículo. Me suporte só 5 minutos. Olha lá, meu amado. Meu amado, porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Porque se agradasse ainda a homens, eu não posso dizer que sou servo de Cristo. Chega. Já passei dessa fase de falar, não, eu estou lá porque sabe como é que é, né? O pastor é tão legalzinho. Nessa de pastor legalzinho, comeram a minha vida inteira, tiraram a minha lã, 12 anos servindo de costas e eles passando por cima. E no dia que eu precisei de uma passagem, mandaram fazer vaquinha entre os irmãos e os cofres deles abarrotados de dízimo que tomaram da igreja. Chega! Eu não sirvo a homens para agradar homens, sou servo de Cristo. Não sou. E eu espero que você se encoraje e seja assim também. Meu amado, não fique aqui se eu impor alguma coisa humana a vocês. Vocês não pertencem a Geraldo, vocês não pertencem àquela igreja, vocês não pertencem àquela, vocês são de Cristo, e foi para a liberdade que Ele vos chamou. Livres em Cristo. Foi para a liberdade. Olha só, 5 minutos, mas olha só, João capítulo 11 versículo 38, lá no antigo pacto. Olha essa passagem, eu achei lindo. Olha lá, Lázaro tinha morrido e falaram com Jesus. Olha só isso aqui, Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta a cuja entrada tinham posto uma pedra. Versículo 39. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. 40. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres, tu verás a glória de Deus? 41. Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. 42. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. 43. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem ou vai para fora? Vem. Não é vai. Não é vai à igreja. Não é vai ao monte. Não é vai ao templo. O templo quer escravizar, quer sistematizar, quer te dar uma carteira de membro com um carimbo de homens. Isso não serve. O que serve é que você é a carta de Cristo com o selo do Espírito Santo. Não é vai, é vem. Do grego é eclésia, os chamados para fora. É o que Cristo está chamando vocês hoje. Sair para fora desse sistema cruel, mentiroso. Não é ir à igreja, é ser a igreja. É ser Cristo. Não é ser Cristo no ter, é ser Cristo no ser nova criatura, de ajudar o próximo. Não é aplicar o conhecimento dentro, é aplicar aquilo que você aprende com Cristo lá fora. Não é vai. Ele disse: Lázaro, vem na minha direção, porque em mim há gozo. Poderia estar dizendo Jesus. Não é vai aos pastores, não é vai aos bispos, não é vai à catedral. Vem a mim, Lázaro, porque quem vem a mim, ainda que morra, viverá. Vem andar em graça, vem experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, vem sentir o gosto da liberdade, vem
vem experimentar as algemas partirem, vem ouvir a voz do Espírito Santo, não só na virada do dia, mas de manhã, de tarde, de noite, a hora que acorda, tomando um banho, lavando a roupa no ponto do ônibus. Igreja, vem! (44) Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com atadura. É assim que estão as vidas. Ouviram a voz de Deus, mas ainda estão com os pés e as mãos atadas. Jesus disse: porque vem, desatai-o, deixe ele ir. A irmã me perguntou: como que o senhor faz para controlar esse montão de gente que vem aqui ouvir a palavra? Eu controlar? Isto não é Big Brother, meu irmão, isto é igreja de Cristo. As pessoas são controladas pelo Espírito Santo. Nós estamos aqui como igreja, nós estamos aqui para ouvir a palavra. Acabar aqui, vamos nos abraçar, tomar um café, fazer um lanche, bater um papo, andar junto pelas ruas da cidade, cantando: Santo, 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 Santo. Eu quero terminar com Gálatas capítulo 4. Amanhã é quinta-feira, amado. Vou enforcar não, feriado só sexta. Essas coisas, disse Paulo lá no início, são alegóricas, porque estas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão, deixa algemados, sem vida. Eu encontrei uma irmã, ela disse para mim: paz do Senhor, varão, Maranata, hora vem logo Senhor Jesus. Eu disse: não, minha irmã, hoje lá em casa é rabada, ele pode vir até depois, mas primeiro a rabada com batata e agrião. Desesperada para Jesus, vem logo, porque estão salvos pelo fogo. É muita coisa para servir a Deus. Você sacode o crente assim, meu irmão, mas cai giló ungido, cai rabanada da panetone, meu irmão, mas cai muita coisa para servir a Deus, e a vida não aguenta. E eles ficam: ora Maranata, ora vem Jesus. Estas coisas são alegóricas. Paulo diz que se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. STH 25, vamos, olha a hora. Ora, H é o Monte Sinai na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Olha só o texto, 26, mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é a nossa mãe. Nós somos filhos da livre, meu amado. A Jerusalém aqui de baixo, que está sobre a lei, gera para a escravidão, mas nós somos filhos da Jerusalém celestial. Nós somos filhos da livre. Sobre os filhos da livre, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo já te livrou da lei do pecado e da morte. Depois ele diz no versículo 27, olha lá: porque está escrito: alegre-te, ó estéril que não dá a luz, exulta e clama tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada do que as que têm marido. 28, vós porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. 29, contudo, o que diz? 28, como porém outrora o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora, disse Paulo,
Então, os da lei vai perseguir nós que somos da livre. E quando você passa com esse rosto bonito, sabe o que eles dizem? Ah lá, a mulher desviada diz que é crente, olha lá, ela usa batom. Ah lá, olha o terno do pastor, terno slim, faz ginástica. Pastor do Baal, o que? Eu sou livre, eu me amo, eu me gosto, meu perfume é da Eudora, eu ganhei no meu aniversário. Então é chique, eu me amo, meu irmão, eu não me amava. Eu ficava 3, 4 dias no monte, meu amado. Eu era profeta. Eu falava, era balabachura, creme craque, sambambaia, meu irmão. E isso me escravizava. Isto me fazia arrogante, prepotente, o santo de mim mesmo. Eu era o santo de mim mesmo. Eu via demônio, eu via curupira, eu via boitatá, eu via laranjeira dando melancia. Eu era tudo isso. Deus disse: não, você não pode ficar em escravidão. Você é filho da livre. E os filhos da livre não vê diabo, não vê demônio, não vê curupira, vê vidas abençoadas. Geraldo, não torne tu impuros o que eu purifiquei. Este grupo de pessoas que se reúne pela internet não são demoniados, não estão desigrejados, eles estão cheios de mim, eles estão libertos, eles são transformados, eles são uma nova criatura. Veja eles como eu vejo você. Você e eles são filhos da livre. E vai perseguir a mim, e vai perseguir você. E Paulo então termina no versículo de número 30 e 31. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho. A igreja legalista e suas obras. Lança fora. Porque de modo algum o filho da escrava, que está na lei, será herdeiro com o filho da livre, que está na graça. Lança fora a escrava e seus filhos, as suas obras, o seu pagar de preço, os seus sacrifícios. Lança tudo isso fora e vem reinar em vida e viver em perfeita vitória com os irmãos abençoados como esse. Olha aí. Você recebe que você é um abençoado com todas as sortes de bênção? Aonde estão? Aonde estão? Aonde estão? Aonde estão os eleitos? Aonde estão os abençoados? E assim, irmãos, somos filhos, não da escrava, e sim da. Ué, mas vem cá, pastor, a sua mulher tem o cabelo vermelho? Tem, ela é filha da livre. Mas pastor, o senhor de bermuda jeans? Tem, eu sou filho da livre. Sobre a minha vida, nenhuma condenação há. Eu me uni a Cristo, eu sou um com Ele em espírito. Aqueles que se uniram a Cristo são um em espírito com Ele. Nada nos separa do amor de Deus. Os livres não estão com medo de perder a salvação, porque uma vez em Cristo para sempre. Uma vez selado, selado para sempre. Uma vez revestido de Cristo, revestido para sempre. Uma vez ungido, ungidos para sempre. Os da livre sabem que nem morte, nem vida, nem os anjos, nem principado, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Só quem acredita são os livres. E aonde estão? Digam glória a Deus, Abba, Pai, aleluia. Vamos ficar de pé.